Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do 12º Congresso CONSAD de Gestão Pública. Temos o prazer de convidar ao palco para abordar o tema inovação o diretor executivo da Valid, Dr. Ilson Bressan. Legal, obrigado, Larissa. Muito bom dia a todos. É um prazer estar compartilhando com vocês um ponto de vista sobre inovação de uma empresa que há muitas décadas é o maior terceiro de confiança da sociedade brasileira e que a gente, de uma certa maneira, já se conhece há bastante tempo, né? Nós só não tivemos, talvez, o momento de ser devidamente apresentados, mas a Valid é uma empresa que há 65 anos opera na emissão de documentos do Brasil, no mercado de pagamentos com cartões de crédito, no mercado de telecom com SIM cards, e muito certamente nós estamos presentes no bolso, na bolsa, na carteira de cada um de vocês. Se vocês olharem o documento emitido, seja a CNH, seja a identidade, seja o nosso querido RG, seja o cartão de crédito, tanto ele físico quanto lá na wallet do Android ou do iOS, nós estamos aí muito presentes na vida de cada um, de todo brasileiro, de cada um dos brasileiros, e oportunamente a gente tem essa discrição de estar presentes na vida de todos nós. O que eu quero apresentar um pouquinho sobre, passando assim em números a Valid, a gente é o maior emissor de documentos do Brasil, temos orgulhosamente uma multinacional brasileira presente em 16 países, em 16 geografias, onde a maior parte da receita vem do mercado brasileiro, mas a gente está presente no mundo todo para poder estar conectado com as melhores tecnologias, sejam de identificação, sejam de pagamentos, sejam de interconectividade no mundo de telecom. A gente não é produtor de tecnologia, a gente é um grande orquestrador de tecnologia, para poder trazer para o mercado privado e público aquilo que é mais adequado, mais moderno, que está dentro do desejo, do diagnóstico que a gente tem para cada situação em cada um desses mercados. Então é um prazer compartilhar com vocês um pouco desta experiência nossa, que especificamente quando a gente fala de jornadas de governo digital, um dos pilares fundamentais é quando a gente conversa sobre a identidade e o seu grande papel dentro desse grande sistema de orquestração do que são as jornadas digitais, ou do que é um governo digital efetivo nas esferas municipal, estadual e federal. Aqui um pequeno quadro de onde a gente está presente. Resumidamente, nós emitimos 80% da CNHs do Brasil, 60% dos RGs, e essa experiência em poder operar com operações muito complexas, de alta volumetria, sempre com os dados sensíveis de toda a população, é que nos garante essa qualidade de poder ofertar para o mercado público e privado essa experiência de ser um grande orquestrador de soluções e um grande terceiro de confiança que a sociedade brasileira tem. Alguns dos nossos clientes, tanto em termos de DETRANs, de institutos, de PRODES, né, polícias no nível estadual, Polícia Federal, todo o sistema bancário brasileiro, público-privado, todo o sistema de telecoms no Brasil e no globo. Então, são alguns dos clientes que nos acreditam estar presente nessas soluções que a gente oferece para cada um de vocês. Então, o ponto de vista que eu gostaria de... São muitos logos. Ok, então agora passa. O ponto de vista que a gente gostaria de compartilhar é como a gente entende a construção dessa sociedade digital que nós temos a oportunidade de criar a partir de agora. Toda vez que a gente se depara com um grande salto na evolução da humanidade, e a gente acredita que nesse momento nós temos uma oportunidade ímpar na mão das empresas, na mão do governo, na mão dos diretores do privado, na mão dos gestores públicos, nós temos a oportunidade ímpar, uma janela de tempo que nos permite entregar um legado de uma sociedade digital muito mais competitiva, muito mais inclusiva, muito mais geradora de riqueza, muito mais distribuidora de riqueza, mas num momento, num princípio que a gente precisa dar um salto em termos de garantir uma identidade plena, um acesso a serviços plenos, num ambiente que será completamente digital. Então, essa fase de transição do analógico para o digital permite a todos nós que nós sejamos os agentes mais importantes de fazer corretamente essa transição e entregar esse legado para a sociedade.
Toda vez que o mundo evoluiu, sempre teve alguém que tinha algum desejo, uma busca, e que fez algo para que esse desejo, essa busca se tornasse realidade, né? Foi assim quando o homem precisava de proteção, o Homo erectus precisava de proteção, e foi descobrir o fogo. Foi assim quando Einstein estava muito preocupado com explicar o mundo, queria buscar respostas e elaborou as equações que até hoje são conhecidas. É assim até agora com a nossa geração do TikTok, que para buscar pertencimento faz as suas dancinhas, ou talvez as nossas dancinhas. Eu não sou tão hábil para fazer isso, mas certamente alguns da plateia o são melhor do que eu. Isso é com cada um de nós como consumidores, que buscamos bem-estar e compramos aos tubos para poder garantir esse bem-estar conosco. Então, toda vez que a gente avança, que a gente quer fazer algo, que a gente precisa dar um salto, sempre tem esses três elementos presentes. Sempre tem alguém que precisa ser comprovado que é ele mesmo, sempre tem algo que ele está querendo, que ele está buscando fazer, e sempre tem uma ação que ele toma para ser feito. A nossa visão sobre esse momento de sociedade digital é que cada vez mais é fundamental que eu consiga provar que eu sou mesmo no ambiente físico e no ambiente digital, que aquilo que eu quero fazer de fato é algo que eu tenho condições de fazer. Exemplo, se eu tenho um carro e quero vendê-lo, eu preciso ter a posse desse carro, e acima de tudo, quando eu vou fazer a ação de vender esse carro, eu preciso ter esta jornada, esta transação autenticada. Então, ou a gente respeita esses três elementos fundamentais de quem eu sou, do que eu posso fazer e da garantia de que aquilo que eu estou fazendo está juridicamente perfeito e correto, ou a gente vai viver num ambiente de muita fraude, de muito caos, e as bases da sociedade digital do futuro, elas acabam ficando comprometidas, o ecossistema todo fica compromissado. Então, aquilo que a gente tem de contribuição, como ponto de vista, como um ângulo de visão sobre como construímos essa sociedade digital, passa por identificar que as pessoas fazendo coisas, querendo algo e fazendo as suas transações, precisam viver num ambiente absolutamente seguro para garantir que essa sociedade de fato seja geradora de riqueza, inclusiva, distribuidora de riqueza, e que tanto o Estado quanto o cidadão fiquem felizes na prestação de serviço e no recebimento do serviço que cada um deles tanto necessita. Então, dentro do que a gente é expert em fazer nas últimas décadas, a identidade forte e segura se torna o grande ponto ou um grande pilar para que seja como uma plataforma, como um ecossistema, consiga servir para autenticar as pessoas, para autorizar as pessoas, como uma plataforma de relacionamento entre o Estado e o cidadão, como uma maneira de monetizar esses dados das relações entre o Estado, o cidadão e também o setor privado, e também como uma maneira de tracking do comportamento de cada um dos cidadãos. Então, esses elementos, pessoas, as suas jornadas e as suas transações precisam ser orquestrados por essa identidade forte que passa por elementos de provar que eu sou eu mesmo no ambiente público ou no ambiente privado, que me autoriza a fazer aquilo que eu quero fazer e que dá finalidade, que dá acabativa, que dá plenitude jurídica a tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, nesse sentido, é que a gente considera as pessoas com uma identidade forte e segura, né? As suas jornadas que precisam estar integradas por uma plataforma de interoperabilidade plena, e os serviços que são tangibilizados por portais de serviços, por plataformas, por aplicativos, por o que quer que seja, eles são os três elementos chaves da sociedade digital e precisam estar absolutamente integrados, interconectados e balanceados para que cada um deles consiga cumprir exatamente a sua tarefa. Não dá para uma identidade cumprir uma tarefa de um serviço, mas a identidade estará presente em autorizar aquele determinado serviço que o cidadão quer fazer. Então, é desta forma que a gente, por estar presente e conectado em muitos lugares do mundo, consegue orquestrar as tecnologias para oferecer tanto para o privado ou para o público no Brasil, de forma que a gente tenha a serviço de vocês, conforme o diagnóstico de cada estado, conforme a realidade de cada estágio de desenvolvimento que a gente está na construção desse governo digital, dessa sociedade digital, possam ser escolhidas e adaptadas com centro no cidadão para ser entregue um melhor serviço. E a partir de agora eu falo desses três elementos, né? Por um grande lado, a gente tem um grande pilar chamado identidade. Depois eu falarei sobre o tema de portal de serviços ou dos serviços e como isso tem
nas experiências concretas que a gente já tem criado no Brasil afora, a interoperabilidade adequada para que isso funcione com um organismo coerente e adequado para a construção correta dessa sociedade digital. Primeiro, em relação ao ID, a gente acredita que isso, as UFs são grandes protagonistas da identidade, já têm a responsabilidade de fazer... Eu só botei um lembrete na metade, tá? Então temos mais metade. Obrigado. As UFs têm a obrigação de emitir o documento físico e, da mesma forma, são os protagonistas de criar essa plataforma digital de identidade digital forte e segura dos seus cidadãos. Então, é nesse sentido que a gente entende que as UFs precisam manter o seu protagonismo nisso. As PRODs e todas as estruturas, a Secretaria de Administração, elas precisam estar enxergando esta identidade como aquela plataforma que não só identifica, mas estabelece o comportamento daquele cidadão. E por isso que ela tem que estar conectada com a identidade física, precisa ter múltiplos níveis de segurança, precisa ser a grande fonte de autenticação das jornadas e do portal de serviços que o Estado tem, de forma que ela fique absolutamente integrada com a base biométrica. Aqui a gente tem um exercício de desapego, porque normalmente as bases elas são minhas, eu não quero compartilhar com ninguém, e o desafio que a gente tem agora é poder enxergar esse ID digital forte e seguro com os dados liberados para interoperarem, mas que eles permanecem com a independência de cada um dos databases estaduais, com o seu EIBS, podendo fazer instâncias de deduplicação, que tenham as instâncias transacionais, que permitem que a gente, de fato, tenha a garantia de, com segurança, de uma forma digital, garantir que aquele cidadão é exatamente ele, e que esta forma de acessar os serviços do Estado permitam que a gente leia o seu comportamento. Então, nesse sentido é que a gente tem uma orquestração de papéis no nosso conceito, que a gente não pode confundir a independência de cada um deles e a convergência entre eles. Então, se de uma forma a instância federal, a esfera federal precisa dar a normativa, precisa criar o regramento, by the way, a gente tem um exemplo fenomenal com com o decreto 10977, com o lançamento da carteira de identidade nacional, com a SIM, é um bom exemplo de que a gente tem responsabilidades absolutamente claras, onde a federação estabelece as regras, os estados têm a responsabilidade de emissão do documento físico e digital. Então, é um bom exemplo de como é que a gente consegue organizar as frentes do público, as frentes do privado, para a construção dessa melhor sociedade digital possível no Brasil. Por outro lado, e onde eu vou ficar um pouco mais de tempo, eu falo muito do papel das UFs, do papel dos estados, que aqui precisam incorporar um mindset de uma empresa que tem uma base de clientes, vamos estabelecer clientes igual a seu cidadão, que a gente não pode entregar para outrem a responsabilidade de gerir esses dados, de forma a poder identificar quais são as necessidades ocultas, qual é o comportamento dessa base de clientes, dessa base de cidadãos, que a gente precisa responder de uma forma cada vez mais evolutiva. É muito comum a gente hoje ter uma postura muito mais reativa, a gente somente age quando os problemas acontecem. A gente precisa evoluir para uma situação que a gente seja mais responsivo, alguns estados até têm isso, mas mais do que isso, uma plataforma de identidade gerida pelo Estado, nascida na base biométrica oficial, precisa poder criar as condições que a gente tenha uma atuação preditiva daquilo que vai acontecer. Então é nesse aspecto que a gente defende e compartilha uma visão onde o Estado precisa ser o grande provedor, o grande gestor dos dados do seu cidadão, utilizando o ID digital, nascido do físico, conectado com a base biométrica e usando a tecnologia para facilitar todo esse processo de identificação, de autorização, de autenticação, mas especialmente de relacionamento, que isso sirva como forma da gente buscar os dados, buscar as informações do que esse cidadão acessa, de onde ele acessa, quantas vezes ele acessa, porque se dados são o novo petróleo, não dá para a gente terceirizar a responsabilidade de gerir esse dado e de poder ter esse conhecimento pleno do nosso cidadão para qualquer outro em qualquer uma das esferas. Então, a UF, o Estado, de uma maneira muito clara, precisa assumir o protagonismo de ter a gestão dessa base, pensando como o setor privado já o faz. By the way, eu falo em seguida do setor privado, mas quando a gente olha num marketplace, e o meu background é de grandes marketplaces no Brasil, o ativo mais importante que nós temos não é a plataforma, não é a tecnologia, e sim o conhecimento que a gente tem daquele nosso cidadão. Então, esse é o momento que chega
é chegada a hora para a qual cada uma das UFs precisa entender que essa base de clientes ela pode ser muito melhor conhecida se a gente consegue ter a identidade bem gerida, nascida no físico, expandida para o digital, com todos os elementos de segurança que permitem que a gente utilize essa plataforma como grande fonte de relacionamento. Então, esse é um papel fundamental que os estados precisam assumir. E a iniciativa privada, empresas como a Valid ou como qualquer outras que fazem parte do ecossistema de provimento de serviços ao Estado, em qualquer uma das esferas, a gente tem muito a contribuir com aquilo que é usabilidade, com que são plataformas ágeis, com que é entendimento das melhores tecnologias para serem aplicadas em cada um deles. E se a gente observar aqui, quando a gente olha o mundo privado no Brasil, a gente já é uma sociedade digital bastante conectada. O brasileiro tem uma das maiores taxas de presença em tela de qualquer smartphone, exatamente porque a gente tem serviços muito importantes à disposição. A gente acessa o banco, acessa o delivery, acessa a mobilidade, pede um táxi, pede um Uber, pede comida, a gente acessa inúmeros marketplaces, compra online. E por isso, essa adaptação, essa vocação a ser muito digital já está presente na sociedade brasileira do lado privado, muito provido pelas indústrias, a exemplo da Vale e de outras tantas. Então, esse mindset, né, dessa empresa privada, que enxerga essa sua base de clientes, interpreta o que ele precisa e avança na oferta de serviços e produtos cada vez melhores, de uma forma não mais reativa, não mais responsiva, mas sim preditiva, é a grande oportunidade que a gente enxerga nesse momento de jornada digital que a gente está construindo. E aí cabe a cada UF poder prover aquilo que é conectividade para os municípios, porque a vida acontece nos municípios e nos estados, e também prover a conectividade com a esfera federal, com excelentes iniciativas que a gente já tem digitais no âmbito do governo federal igualmente. Então, esse é um pouco do nosso conceito e visão de mundo em relação à identidade. Na prática, a gente tem vários exemplos aqui de como isso já funciona, já está em funcionamento hoje. Vários aplicativos de identidade digital já estão em funcionamento em São Paulo, em Goiânia, no Maranhão, no Piauí, no Espírito Santo, em Minas Gerais, na Polícia Federal, com o nosso o documento do migrante. A gente tem o maior case global de documento digital de imigrantes no Brasil, amplamente premiado, um sistema de identificação com interoperabilidade plena no próprio CFM ou no Conselho de Enfermagem. E aí vários outros exemplos que a gente pode citar, que isso já é uma realidade, já tem mais de 20 milhões de downloads desses aplicativos, já tem autenticação começando a funcionar, e isso sempre parte desse conceito inicial que eu comentei com vocês. Na prática, esse ID digital vira uma wallet de documentos focada para conectar absolutamente tudo que a gente tem, para poder prover não só a identificação do cidadão, mas também a identificação dos servidores, do policial, e aí vários exemplos ao longo do Brasil, eles acabam se apontando para essa possibilidade. Nos próximos dias, já no início de setembro, o próprio governador Fonteles anunciou que até a metade de setembro lança a sua plataforma de governo digital. Na prática, a gente já está entregando a integração plena, né, do ID oficial digital do Piauí, também com uma camada federal que permite que o cidadão do Piauí vá fazer o acesso a cada uma dessas jornadas. E aí essa visão de poder conhecer o cidadão através desse tipo de autenticação, ele vai ser muito importante também e se espalhando em todas as atividades Brasil afora. Falando um pouco de interoperabilidade, lembra que a gente tem num lado aqui a identidade como pilar, num outro um portal de serviços, mas também como centro a forma de fazer essa interoperabilidade. Mais do que falar sobre a importância dela ou a necessidade da gente poder ter a plataforma adequada, eu quero dizer aqui que tecnologia não é um problema. O problema aqui é a gente conseguir o arranjo político adequado para cada uma das secretarias, de forma que a gente consiga ter os databases absolutamente conectados, com visão de cidadão, entregando a melhor experiência para ele. Então, mais do que falar de tecnologia, que está amplamente disponível, os nossos modelos eles trazem tanto o modelo estoniano com Xroad, mas também outros modelos que já operam em países escandinavos, ou na Inglaterra, ou na Alemanha, ou em Singapura, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, que já são replicados, inclusive, no Brasil. Então, aqui, muito mais a visão que a gente tem esta camada de interoperabilidade, ela tem que servir para conectar os serviços do Estado, mas a visão de sociedade digital, ela só se complementa quando a gente enxerga que esse indivíduo, ele é o mesmo que consome um serviço do Estado e também consome um serviço do mercado privado. Então, não existem duas identidades, não tem por que o banco ter uma outra identidade, uma forma de acesso,
Se o Estado tem agora a oportunidade de, através de uma boa plataforma tecnológica, com alta usabilidade, poder garantir que essas jornadas aconteçam tanto no privado quanto no público. E aí tem uma visão que é interna no Estado de conectividade de todos os serviços, para poder provar que aquele cidadão é aquele cidadão, que ele tem acesso e direito àqueles determinados serviços, mas também pensar um pouco mais longe, porque enquanto Estado a gente tem uma realidade de conectividade interna, mas enquanto país a gente precisa estar conectado com essas bases estaduais, de forma a este conhecimento do cidadão da base local da UF poder servir para também contribuir ainda mais com os serviços privados que esse mesmo cidadão acessa. A oportunidade agora é a gente preencher esse gap que existe dos serviços no ambiente do governo digital, porque no ambiente do governo digital, porque no privado essas jornadas já estão muito avançadas. Mas uma vez que a gente preenche esse gap e constrói essa sociedade digital de maneira conjunta, né, este indivíduo que está conhecido pela UF, conhecido pelo Estado, é quem vai consumir esses serviços todos no nível privado também, e aí vira uma oportunidade desse conhecimento do cidadão não só servir para prestar a melhor política pública, os melhores projetos públicos, as melhores decisões baseadas em dados e evidências, servirão também para virar um centro de receita, um centro de oportunidade de poder monetizar ou de poder estabelecer modelos de negócios futuros que são para essa sociedade digital integrada em nível nacional. N modelos aqui de como fazer esse barramento, ou a interoperabilidade, ou as tecnologias, mas, de novo, não é tecnologia, é muito mais visão de mundo que a gente precisa orquestrar com todos os entes do Estado para que a gente consiga enxergar isso de maneira, de fato, integrada como um projeto de país, onde público e privado, cada um deles tem papéis independentes, mas que convergem na solução. Isso não para no nível da instância estadual, o Estado precisa também prover para o município, e se a identidade do município ela é criada, né, ela igualmente está conectada com a identidade do cidadão, que é único, e a gente consegue, a partir daqui, criar uma prova de identidade segura para garantir que a entrega do benefício chegue a de fato quem realmente precisa. Então, alguns exemplos que nós temos aqui também de interoperabilidade municipal já em andamento, com o cartão do cidadão para entrega de benefícios, seja de saúde, seja de educação, seja de farmácia, seja de qualquer outra fonte que tem, garantindo que a gente economize aqui, evite a fraude e entregue a melhor política pública. Na camada de serviços, aqui a gente tem que lembrar que a gente está com a oportunidade de transformar a vida de um cidadão na medida que a gente entrega para ele a melhor política adequada. Então, retorno aqui àquela infraestrutura, aquela plataforma de ID que permite eu medir o comportamento desse cidadão, e a partir desta análise de dados eu passo a ser muito mais preditivo naquilo que eu posso criar de política pública, e isso se transforma, o fronte de visibilidade, né, desses serviços que eu vou entregar, ele está estabelecido no portal de serviços, que tem a sua identidade, se tem a sua plataforma específica, mas que a gente já tem muitos exemplos aqui de jornadas que começam a transformar a vida do cidadão. Um pequeno exemplo que está muito ligado à emissão da própria identidade é que não precisa mais sair de casa, não precisa mais ir até um posto de atendimento para poder emitir uma segunda via de um documento, visto que eu o perdi em algum momento e eu preciso simplesmente garantir uma plataforma que eu possa, desde minha casa, pedir a segunda via do documento, faço uma prova de vida e eu recebo o meu documento imediatamente em casa. Então, soluções como essas, que de fato mudam a vida do cidadão, é o que podem garantir uma entrega cada vez mais efetiva do nosso lado. Quero compartilhar aqui uma experiência muito legal que a gente está fazendo com o Estado do Paraná. Celepar é o nosso cliente nesse grande projeto. Celepar está provendo a todas as escolas estaduais de Santa Catarina uma jornada que automatiza a chamada escolar. Então, aquele momento que a professora perdia 5, 10 minutos de aula para o Joãozinho ou para a Mariazinha responder, era um bom momento que a gente todos gostávamos de fazer um pouco de bagunça enquanto a chamada acontecia. A partir de agora, ela está tangibilizada nessa experiência que eu quero compartilhar com vocês. A rede pública estadual de ensino e com a automação atinge até 80% de economia no tempo gasto com processos administrativos, tudo integrado com o sistema educacional.
Nosso motor biométrico para a detecção e identificação dos alunos e APIs de reconhecimento e cadastro transformam o app em uma solução eficiente e segura, com menos burocracia e mais comodidade para professores, pais e alunos. E o processo é muito simples. Cada professor instala o aplicativo no seu celular. Na sequência, ele vai se autenticar com seus dados da central de segurança. Automaticamente, o professor já vai ver na tela sua grade de aulas do dia. Basta clicar em Receber aulas para informar a presença em cada uma delas. Clicando na aula e na sequência em frequência, é só permitir o reconhecimento facial. E assim que a câmera do dispositivo abrir, basta tirar uma foto dos alunos de uma metade da sala e depois mais uma foto do outro lado. Pronto! O sistema vai reconhecer cada aluno e preencherá automaticamente a lista com os ausentes e os presentes. O mesmo aplicativo também registra o conteúdo da aula aplicada e faz o envio para o sistema de todas as informações. Entre em contato com o nosso time de vendas e leve essa solução para suas escolas. Valide. Reconhecer e legitimar é o nosso cotidiano. Esse é um exemplo de como a gente transforma a vida de um ambiente de escola, dos alunos, dos pais, de uma maneira que a gente usa a tecnologia para poder, de fato, fazer diferença na vida das crianças, das famílias, da educação no Brasil. E outros tantos utilizando tecnologia biométrica, mais um no Detran do Rio Grande do Sul. A gente tem um exemplo onde instrutores e alunos, ao fazer a prova prática, se identificam no começo e no final, garantindo presença, identidade plena, evitando fraudes, e isso acaba tendo um processo muito mais íntegro, e é parte desse conceito, né, de ID, serviços, interoperabilidade, que a gente precisa fazer da melhor forma, fazer direito para que essa sociedade digital ela seja, de fato, a mais avançada, moderna, inclusiva, geradora de riqueza, distribuidora de riqueza que a gente quer. Finalizando aqui em alguns exemplos, Ceará é um outro processo que a gente tem, um outro projeto que a gente tem com o balcão digital, onde a gente tem, pela autenticação das partes, a possibilidade de transferir um veículo, aquele exemplo que eu falei. Então, eu provo que eu sou eu provo que eu sou proprietário do carro, e eu tenho um momento que eu autorizo, eu autentico aquele carro a ser vendido, entrego tudo isso pronto para o Detran poder fazer as conexões com o Senatran, e aí as fraudes que aconteciam, elas pararam de acontecer. Mais um exemplo de como a gente consegue está transformando a vida do cidadão pela tecnologia a partir de um momento que a gente decide fazer alguma coisa. Um último exemplo que eu quero colocar aconteceu na semana passada, onde o grande CFM, um Conselho Federal de Medicina, que tem mais de 600 mil médicos, que a todo dia eles fazem muitas prescrições, utilizando uma técnica de criptografia baseada no ICP Brasil, com certificação digital. Fizemos uma eleição absolutamente integrada, interoperável, com os 27 estados brasileiros. Participamos da eleição do CFM com sucesso pleno, garantindo que esses elementos de identificação da parte que precisavam fazer algo, que era votar, e tinham uma autenticação plena daquela votação, daquele voto juridicamente perfeito, ele é um bom exemplo para a gente entender esse ecossistema ID, portal de serviços e a interoperabilidade. Outros tantos que a gente fica à disposição para colocar para vocês, e menos do que falar de nós mesmos, a gente entende que isso gera resultados impressionantes para esse momento de sociedade digital, que a gente pode quantificar em alguns números, mas eu vou pular essa parte porque tem empresas e estudos muito sérios que dão uma noção do quanto isso pode ser ganho de escala para a sociedade brasileira. Eu queria terminar só dizendo que, para poder aproveitar essa oportunidade de transformar digitalmente todos os processos de governo digital, essa transformação digital só é possível e só é parte, né, de uma mudança histórica em cada estado, em cada UF, em cada cidade e em todo o Brasil ao mesmo tempo, se a gente entender que isso não é uma jornada de um sozinho. A Varig não pode fazer sozinha, o Estado não pode fazer sozinha, tem muitas empresas que estão convidadas a fazer, que estão participando do processo, então não é um exercício egóico de falar eu sei, mas é um exercício coletivo de falar nós podemos fazer. Esse nós, ele é entre as empresas, entre a iniciativa privada, ele é entre as esferas estadual, municipal, federal, ele é entre as diversas secretarias, é com o CONSAD, é com as PRODES, é com a BEP, é com todas as frentes que a gente pode colaborar para poder fazer, de fato, essa transformação digital que nos leva a uma sociedade digital. Então, não é uma jornada para é uma jornada para nós, e que nós todos possamos aproveitar muito esta jornada e essa responsabilidade que cada um de nós temos para poder deixar esse legado na construção dessa sociedade. Por hoje é isso, super obrigado, espero que continuem
aproveitando muito o CONSAD. Fico à disposição de vocês. Grande abraço, pessoal. Obrigado.